E se eu te dissesse que a Bíblia que você conhece pode não estar completa? Que existe uma peça faltando, uma peça tão chocante que foi deixada de fora de propósito? Milhares de anos atrás, um livro descreveu uma história de anjos rebeldes, gigantes que dominavam a terra e um conhecimento proibido que quase destruiu a humanidade. Este é o mistério do livro de Enoque, e hoje nós vamos revelá-lo. Muito antes dos reis, antes mesmo do dilúvio que limpou o mundo, existiu um homem tão próximo de Deus que ele não conheceu a morte. Seu nome era Enoque. Mencionado rapidamente em Gênesis, Enoque é uma das figuras mais misteriosas da história. Ele era o bisavô de Noé. As Escrituras dizem algo surreal sobre ele. Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Em outras palavras, ele foi arrebatado, levado diretamente para o céu sem morrer. Mas o que Enoque viu lá? Que segredos ele aprendeu em suas caminhadas com o Criador? A tradição diz que ele escreveu tudo em um livro que foi muito influente nos séculos antes e depois de Cristo, chegando a ser citado por um dos apóstolos na Bíblia. Mas, quando as listas oficiais de livros bíblicos foram sendo definidas ao longo dos séculos, este foi deixado de fora pela maioria. Então, o que havia nele de tão perigoso? É aqui que a história fica realmente sinistra. Para entender o mistério, precisamos mergulhar na parte mais controversa do livro de Enoque, a história dos anjos vigilantes. Segundo o livro, um grupo de 200 anjos, chamados de vigilantes, foi enviado à Terra para observar a humanidade. Mas eles não se contentaram em observar. Liderados por um anjo chamado Samiazá, eles se encantaram pela beleza das mulheres humanas. No topo do Monte Hermon, eles fizeram um pacto proibido, quebrar a lei de Deus e tomar esposas humanas para si. Eles abandonaram os céus, desceram e se uniram a essas mulheres, um ato que deu início a uma era de completo caos. E a transgressão não parou aí. Esses anjos caídos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Azazel, um dos líderes, ensinou os homens a fazer espadas e armaduras, trazendo a guerra ao mundo. Ele também ensinou as mulheres a usar cosméticos e joias, algo que o livro descreve como um caminho para a vaidade e a sedução. Outros anjos ensinaram feitiçaria, astrologia e encantamentos. A humanidade, que vivia de forma simples, foi rapidamente corrompida. O conhecimento que deveria ser celestial foi derramado na terra, e com ele vieram a violência, a ganância e a rebelião contra Deus. Dessa união proibida entre anjos e mulheres, nasceu uma descendência aterrorizante, os Nefilim. A Bíblia até os menciona em Gênesis 6, chamando-os de heróis da antiguidade. Mas o livro de Enoque pinta um quadro muito mais assustador. Eles eram gigantes, seres de uma altura colossal, que faziam os humanos parecerem pequenos. Mas o tamanho deles só era superado pela sua fome sem fim e sua natureza violenta. O livro conta que os Nefilim devoraram todos os recursos da terra. Consumiram as colheitas, os animais, tudo o que os homens produziam, e quando não sobrou mais nada, a fome deles se voltou contra os próprios humanos. Eles começaram a devorar pessoas, beber seu sangue e, no auge da depravação, a comer uns aos outros. A terra se tornou um lugar de terror, dominado por esses gigantes híbridos que não tinham lei nem piedade. A criação de Deus estava sendo destruída por dentro e os gritos dos oprimidos finalmente chegaram aos céus. A corrupção era total e uma resposta divina era inevitável. Toda essa corrupção dos vigilantes e a violência dos Nefilim foram a verdadeira razão para o grande dilúvio. Segundo o livro de Enoque, a decisão de Deus de inundar o mundo não foi só um castigo, mas um ato de purificação radical para acabar com a praga dos gigantes e limpar a terra. Deus enviou seus arcanjos, como Miguel e Gabriel, para executar o julgamento.
Os anjos caídos, os vigilantes, foram derrotados e presos em abismos de trevas, acorrentados em vales profundos até o dia do juízo final. O pedido de misericórdia deles, levado por Enoque, foi negado. E os Nefilim? Seus corpos gigantes foram destruídos pelo dilúvio, mas seus espíritos, por serem uma mistura de céu e terra, não podiam ser simplesmente apagados. O livro afirma que os espíritos dos gigantes mortos permaneceram na terra como demônios, destinados a atormentar a humanidade até o fim dos tempos. Essa, segundo Enoque, é a verdadeira origem dos espíritos malignos. Enquanto tudo isso acontecia, o próprio Enoque foi levado numa jornada cósmica. Guiado por anjos, ele viajou pelos céus e pelas profundezas do inferno, vendo realidades que nenhum outro mortal jamais viu. O livro descreve a existência de múltiplos céus, cada um com seus próprios propósitos. Enoque viu o paraíso, um lugar de luz para os justos. Ele viu o trono de Deus, cercado por rios de fogo e anjos cantando louvores. Ele aprendeu os segredos do sol, da lua, das estrelas, e entendeu a ordem perfeita do universo. Mas ele também viu o outro lado. Foi levado a um abismo de escuridão e fogo, onde viu os anjos caídos acorrentados, esperando o julgamento. Ele viu as câmaras de tortura preparadas para os pecadores e opressores. As descrições de Enoque sobre céu e inferno são tão vívidas que influenciaram profundamente as ideias judaicas e cristãs sobre a vida após a morte. Com uma história tão explosiva, a grande pergunta é: por que o livro de Enoque não entrou na maioria das Bíblias? Não há uma resposta única, mas uma combinação de fatores. Primeiro, o conteúdo era extremamente controverso. Histórias de anjos tendo filhos com mulheres, gigantes canibais e visões apocalípticas muito complexas foram consideradas por muitos como perigosas ou especulativas demais. Segundo, a autoria é questionada. Embora o livro tenha o nome de Enoque, os estudiosos concordam que ele foi escrito muito depois, provavelmente entre o século III a.C. e o século I d.C. Isso faz dele um texto pseudoepígrafo, ou seja, com uma autoria falsamente atribuída. Por fim, a formação da lista de livros da Bíblia, o cânon, foi um processo gradual. Textos como o de Enoque, que expandiam a narrativa de Gênesis e introduziam ideias complexas sobre anjos e demônios, acabaram sendo considerados não inspirados pela maioria e ficaram de fora. Apesar disso, sua influência é inegável. A Epístola de Judas, no Novo Testamento, cita diretamente uma profecia do livro de Enoque. E, curiosamente, a Igreja Ortodoxa Etíope sempre o considerou parte de sua Bíblia oficial, preservando-o por séculos, quando o resto do mundo o havia perdido. O livro de Enoque nos mostra uma versão da pré-história que é fascinante e aterrorizante. Uma narrativa onde as fronteiras entre o céu e a terra foram quebradas, anjos ensinaram artes proibidas e gigantes devoradores de homens reinaram. Ele oferece uma resposta sombria para a origem do mal, o motivo do dilúvio e a existência dos demônios. Mesmo não estando em nossa Bíblia, ele continua sendo uma sombra intrigante, um IC, que desafia nossa visão da história sagrada. Será que o livro de Enoque contém verdades perdidas que foram suprimidas? Ou é apenas uma ficção antiga e poderosa, criada para preencher as lacunas das Escrituras? A decisão, no final, é sua. O que você pensa? Deixe sua opinião nos comentários.